No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Hoje, com muito temor e tremor, eu quero te falar do nome que está acima de todo nome. E eu já vou começar essa homilia te perguntando: você conhece Jesus? Se eu e você fizermos uma retrospectiva das nossas vidas, nós facilmente encontraremos momentos em que nós estivemos em uma gangorra de emoções. E eu sempre sou a primeira, a dar o meu exemplo, a me acusar. E uma das áreas onde eu me identifico nessa gangorra de emoções é na minha área profissional. Então, muitas vezes, quando eu vou orar pela minha área profissional, eu já me ajoelho rindo, quando eu penso no que eu falei para Deus no dia anterior. Porque muitas vezes eu estou tão cansada do dia a dia e eu só queria ter mais tempo na presença de Deus e estar mais disponível para meditar na palavra de Deus, que eu me ajoelho e digo: Senhor, eu não quero mais abrir processos. Senhor, eu sei que eu não nasci para isso. Eu tenho dificuldade, Deus. E aí eu começo a viajar. Eu não sei você, mas quando eu converso com o Senhor, eu abro mesmo o meu coração por inteiro. E aí eu falo para Ele: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor criou a lei. Então, se o Senhor me revelou a Tua palavra, me revela o código, porque eu preciso entender exatamente para que eu tenha mais facilidade. E às vezes eu vou dormir um pouco triste. E às vezes eu pergunto para Deus em que momento essa etapa da minha vida vai ser encerrada. Mas algo acontece. E no outro dia eu já me ajoelho rindo. Porque eu lembro do lugar onde Deus me colocou. E eu lembro de tudo que eu precisei passar e amadurecer para chegar até ali. Então, algumas vezes eu estou andando pelo corredor do tribunal e o Senhor me leva a olhar para aquele lugar e eu digo: Deus, que privilégio. Eu amo esse lugar, Deus. Muito obrigada, só o Senhor, para abrir uma porta que eu nunca imaginei que pudesse ser aberta na minha vida. E eu tenho apresentado isso para Deus, para que eu também me coloque fora dessa gangorra de emoções. Eu sei que como seres humanos somos dotados de fragilidades. Entretanto, existem dois motivos que podem estar intensificando essa gangorra de emoções. E o primeiro deles é: ou você não sabe quem é Jesus. E o segundo é: ou você se esqueceu quem Ele é. E para que você possa conhecer melhor o teu Salvador, eu quero começar essa palavra da mesma forma descrita no livro que nós lemos, nos versículos que nós lemos, pelo princípio. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. O apóstolo João já inicia o seu evangelho pontuando a divindade e a eternidade de Jesus. Porque a Bíblia não te apresenta Jesus como alguém que ficou inerte durante a criação e durante o Antigo Testamento e entra em cena apenas no Novo Testamento para trazer a minha e a tua salvação. Não, todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dele. Então, o que é que a Bíblia nos afirma aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na primeira parte? E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Ele sempre esteve presente. Façamos, é no plural. Deus é um só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E se Ele era a palavra e todas as coisas foram feitas por meio dele, quer dizer que a presença dele se manifesta
Quando você abre a sua Bíblia, está escrito: e haja luz, e houve luz. E tudo quanto Ele determinou pela palavra foi criado na criação. Eu poderia passar horas falando dos detalhes incríveis que envolvem a criação. Só que eu quero avançar mais um pouco para te dizer que nós não fomos criados para a morte, mas o livre-arbítrio que nos foi concedido tornou a morte acessível, a minha vida e a sua vida. Então o que acontece? Depois que o Senhor forma o homem do pó da terra, a Bíblia vai falar que o Senhor também plantou um jardim para ele. E naquele jardim o Senhor plantou todos os tipos de árvores. Árvores boas para comer, agradáveis aos olhos. Mas no centro do jardim o Senhor coloca duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor determina algo ao homem. Ele diz que ele não poderia comer do fruto da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia que dela comesse, ele certamente morreria. Então é como se aquele momento o Senhor tivesse criado, Ele criou o homem para a eternidade, e aí Ele deu o livre-arbítrio. A morte existia, mas ela não o tocava, a menos que ele avançasse e tomasse uma decisão. E o resto da história vocês já conhecem. Em um determinado momento, o homem cai. E a palavra vai nos dizer que pela vida de um homem, a morte entrou no mundo. Porque o pecado entra no mundo. E com o pecado, a morte passa a ser uma realidade para mim e para você. E quando o Senhor conversa ali com Adão e Eva sobre a questão do pecado, o Senhor vai falar de várias consequências que aconteceriam a partir daquele momento. Mas dentre essas consequências, eu quero citar para vocês duas. A serpente, que seria o diabo. O Senhor declara a vitória de Deus. E o Senhor declara em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse momento o Senhor simboliza o descendente da mulher é Jesus, e a serpente é Satanás. Então o Senhor diz o quê? Que Jesus feriria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar. Então desde o princípio você já observa que o Senhor já declara a vitória entre o bem e o mal. E a segunda consequência que eu quero falar com vocês foram as palavras que o Senhor proferiu ao homem. Em Gênesis 3,19, o Senhor diz ao homem: no suor do seu rosto você comerá até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E nesse momento, ele determina o que eu e você vivemos. Ou seja, Adão pecou, e ele gerou filhos semelhantes a ti. Assim, isso quer dizer que eu e você, por conta disso, já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Isso nos leva ao segundo atributo de Jesus que eu quero compartilhar com você. Jesus foi o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Como a nossa natureza comporta carne e sangue, Jesus também se tornou homem para destruir através da sua morte aquele que tinha o poder da morte, visto que, como ele não tinha pecados, a morte não o levou. Se você ler melhor o Evangelho, você vai entender
que depois de toda aquela agonia, quando o Senhor agonizava na cruz, a morte não conseguia tirar a sua vida. Então ele dá um brado e ele entrega ao Pai o seu Espírito e determina que consumada está a obra da salvação. Ele entregou o Espírito e nesse momento ele vai à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscita, trazendo a minha esperança e a tua esperança, porque ele torna possível a ressurreição, a vida após a morte desse nosso corpo físico. O versículo começa nos chamando de filhos, mas o pecado entra e a nossa natureza é má. E o que é que acontece? Nós somos filhos, mas a nossa natureza é completamente diferente. Então Jesus se faz carne, ele vem aqui e ele sabe como é chorar. Ele vem aqui e sabe como é sentir agonia. Ele vem aqui e conhece a tristeza e conhece a saudade. Ele vem aqui e é tentado, e com isso ele, em corpo de carne e osso, te entende melhor do que ninguém. Ele sabe exatamente o que passa no teu coração quando você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E é ele que te fortalece todos os dias, porque ele veio aqui e viveu como eu e você vivemos. A exceção é, ele não pecou. Como a natureza dele era divina, ele provou que então era possível ser Deus e homem, passar por essa terra, ser tentado de todas as formas, ser traído, perdoar, passar por todos os sentimentos que eu e você colocamos como gigantes e vencê-los, para que nós pudéssemos hoje nos espelhar nele e buscar uma vida conforme o seu propósito e a sua vontade. Jesus é o único mediador entre o Pai e o homem. Por quê? Porque no universo ele é o único ser que ao mesmo tempo era Deus e homem. E é por isso que ele nos entende e é por isso que ele intercede ao Pai por nós. Se você ler o texto, você vai entender que antes da sua morte, Jesus estava sendo maltratado, mas ele pede que o Senhor perdoe aqueles que o faziam mal, porque ele diz, eles não sabem o que fazem. Então ele veio aqui e venceu tudo por mim e por você. Ele é o caminho para o Pai, porque ele é o único que pode servir como nosso mediador, como Deus e ao mesmo tempo como homem. Ele é santo. Assim como a morte veio por um homem veio a ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 está escrito: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida. Ele venceu a morte para que nós possamos passar da morte para a vida. E isso nos leva ao terceiro atributo. Ele é o Senhor. E aqui nós voltamos para o ponto inicial da nossa palavra. Você sabe quem é Jesus? Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui mora o fim da nossa gangorra emocional: o nome.
o nome que está acima de todo nome. Quando eu entendo exatamente o poder, a autoridade que há no nome de Jesus, eu paro de temer todas as armadilhas que são tramadas todos os dias para a minha vida e para a tua vida. Quando Jesus entrega ao Pai o seu Espírito e declara a consumação da obra da salvação, aniquilando e vencendo a morte, o Pai o eleva à mais alta posição. E lhe dá o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo que existe, e que todas as coisas serão sujeitas a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 27 e 28 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, que se excetua aquele que o sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora pensa no teu gigante. Agora pensa em tudo que você tem dito para Deus todo dia, que você não consegue enfrentar. Pensa naquilo que te causa dor, pensa naquilo que te causa sofrimento. Porque o que eu quero te dizer é que todas as coisas foram sujeitas ao nome de Jesus, foram colocadas debaixo dos seus pés. E se o teu gigante ainda não está sujeito debaixo dos pés dele, ele vai se sujeitar, porque tem autoridade nesse nome. O teu gigante não vai resistir ao nome de Jesus. Sabe por quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você conhece o valor de um nome? Eu vou fazer algumas perguntas para que vocês possam entender exatamente do que nós estamos falando hierarquicamente. Na prática, quem dá a última palavra no teu trabalho? Quem? Quem dá a última palavra na nossa cidade? No nosso estado? No nosso país? E sobre o universo? Acima de tudo. Acima de todos. Ele governa sobre o universo. Eu e você precisamos aprender a ser intencionais e racionais na prática da nossa fé. A fé não é emocional. A fé não é sentir. A fé é saber. Eu simplesmente entendo e sei quem é Jesus, então eu descanso, porque não tem como dar errado. E aí eu vou te dar mais um exemplo prático que vai te falar sobre confiança. Eu não sei quantos aqui são pais, mas provavelmente todos são filhos. Então isso eu tenho certeza. E aí eu vou te falar uma coisa que estabelece o vínculo de confiança. Se em algum dia eu chegar com Alexis, o meu filho, e falar: meu filho, eu não vou poder lhe buscar na escola no horário certo. A mamãe vai se atrasar um pouco, mas fique lá, faça alguma coisa, porque a mamãe vai. Ele me conhece. Ele sabe que eu não vou deixá-lo na escola. Então, quando eu chegar, ele vai estar aproveitando aquele tempo como um tempo de descanso. Porque quando a gente conhece, a gente confia. Da mesma forma, se você conhece o teu Salvador, se você reconhece o tamanho do amor dele para entregar a sua vida em teu favor, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, quando você passa pelas tribulações, quando você precisa esperar, quando você enfrenta gigantes, você simplesmente descansa. A minha fé toma um novo posicionamento, porque eu entendo, eu sou intencional e sei que a fé não é sentir. Eu não sinto fé, eu tenho fé. Eu posso não estar sentindo nada agora, mas eu sei quem Ele é. Eu tenho fé, porque eu sei que essa palavra tem poder, porque eu sei que essa palavra tem valor.
e porque eu sei que tudo quanto Ele disse vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Esse é o sentido. Se eu o conheço, a minha fé será traduzida através do meu descanso, pois eu sei que posso confiar. Então eu passo a ser intencional, porque eu entendo que como ser humano, eu não poderia vencer uma guerra que foi travada no mundo espiritual. A guerra que Jesus travou após o momento que a morte entra no mundo, ela não poderia ser travada por mim e para você. Nós somos falhos, somos seres humanos, somos pecadores. Então essa é uma guerra espiritual. E a partir do momento que eu entendo o lado espiritual da batalha, e que eu volto para o primeiro versículo que nós lemos, e eu entendo que as trevas não prevaleceram contra a luz, e que desde sempre o Senhor já nos avisou que Ele feriria a cabeça da serpente, eu simplesmente descanso. Porque eu sei que o meu trabalho, a minha parte nessa batalha, não é lutar. A minha parte é permanecer firme. A minha parte é resistir. Resistirás, diabo, e ele fugirá de vós. Então resista, permaneça firme. Como está aqui a minha mãe me ensinou a vida inteira, e eu digo para os meus filhos, a vitória é dos que perseveram. Ele é vitorioso, ele já ganhou a tua batalha. Então você não pode batalhar e você não pode vencer o que Jesus já venceu por você na cruz. Mas você pode descansar e você pode esperar e pode glorificar e exaltar o nome dele. Tranquila, na certeza de que aquele que te ama, aquele que cuida de você, não dorme. Ele te guarda. E para concluir, eu quero finalizar te dizendo: não temas. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, o apóstolo João está descrevendo o momento em que ele é tomado por aquela visão. E ele diz que quando ele ouve uma voz vindo por trás dele, ele já estava no espírito. Ele tenta virar, ele quer olhar. E naquele momento, quando ele enxerga a glória do nosso Salvador, ele já não está cheio de sangue. Ele já não estava ferido, mas ele estava coroado de majestade. A glória o cobria. E aquilo foi tão impactante que ele diz que caiu ao chão como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quando o Senhor venceu essa batalha por mim e por você na cruz, a morte perdeu o poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então o que ele fala para João naquele momento é: não temas, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ao nome do Senhor, o inferno treme. Ao nome do Senhor, a tempestade se acalma. Ao nome de Jesus, essa doença vai embora agora, porque Ele já levou sobre si as minhas e as tuas enfermidades. Ao nome de Jesus, esse gigante vai se tornar pequeno demais. E você precisa enxergar não com os seus olhos humanos, mas com os olhos dele, porque não há nada que você possa fazer para merecer e não há nada que você possa fazer para vencer essa batalha. Você só precisa entender que ele governa sobre o universo. O mar lhe obedece, os demônios lhe obedecem, as doenças lhe obedecem, todas as coisas lhe obedecem. Ele nunca perdeu uma batalha e ele não vai perder a tua batalha. As trevas não derrotaram. Não temas. E eu vou finalizar lendo um último capítulo. Se vocês puderem colocar aí em cima.
Apocalipse 5, são 14 versículos. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi o cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e no mar. Debaixo da terra, perdão, e no mar. E tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A ele seja toda honra, toda glória, toda riqueza, todo louvor para todo sempre. Não temas, porque Ele está contigo. Coloque-se de pé nesse momento, que eu quero orar com você.